A paz do Senhor. Se és capaz de pensar sem que a isso só te atires, de sonhar sem fazer dos sonhos teus senhores, se encontrando a desgraça e o triunfo, conseguires tratar da mesma forma esses dois impostores. Olha só, pensar sem que a isso só te atires. Às vezes a gente faz isso, né? A gente está com a música na cabeça e vai dormir, não consegue tirar aquela música da cabeça. Ou uma propaganda, ou de repente até alguma coisa que alguém nos falou, ou que nos machucou, ou que de repente marcou de alguma forma, então fica martelando a nossa mente. Isso é um pouquinho de falta de controle da nossa mente. A mente não pode dominar a gente. Somos nós que temos que dominar a nossa mente. Né? O pensamento é uma coisa muito forte. O Evangelho fala do pensamento e da vontade. E a força de vontade, a vontade atuante e muito forte, muito firme, ela sim consegue dominar o pensamento. Quando a gente pergunta, né, nas palestras, o que é mais forte, o pensamento ou a vontade? As pessoas geralmente falam do pensamento, mas a vontade, que é o nosso interior, domina o pensamento. Eu só posso controlar, de repente, vícios meus, que toda hora vem na minha cabeça, eu quero isso, eu quero aquilo, que seja lá o que for, que a pessoa seja viciada, se ela não tiver uma vontade maior, ela não larga aquele vício. Ou alguma coisa que faça e que queira modificar, precisa ter a vontade firme, porque senão a gente não muda. Então está falando que o pensamento não seja aquilo que nos domine de uma forma, sabe, a fazer com que a gente esqueça de tudo, que a gente não tenha outras verdades assumidas que sejam para o nosso bem e que a gente possa digerir, vivenciar e se transformar no interior. Né? Temos que procurar pensar positivo, fazer o melhor para a gente, porque nós somos aquilo que pensamos. A nossa vida se torna o que a gente pensa insistentemente. Já pensou se a gente ficar o tempo todo no pessimismo, o tempo todo no pensamento negativo? Isso daí vai ser horrível. Isso daí vai acontecer o pior. Não dá, né? Porque além de nós estarmos afirmando com a palavra, nós sabemos que o pensamento se transforma em formas, pensamentos também. Marlene Nobre falava que o pensamento é semimaterial, quer dizer, é uma matéria diferente daquela que a gente está acostumado e que a gente pode entender. Então, por isso que, às vezes, em trabalhos espirituais, os médiuns veem entidades e falam, mas não tem espírito nenhum do lado daquela pessoa. Formas, pensamentos. Portanto, que a pessoa pensa, portanto, que a pessoa fala naquela forma, naquela situação. Então, olha como a gente pode mudar para o bem coisas que estão acontecendo com a gente. Geralmente se dá mais força, se acredita mais naquilo que falam negativo para a gente do que o que falam positivo. Quando diz, você vai conseguir, você vai vencer. Mas isso aí é difícil. Cuidado, talvez você não... A gente dá mais força para o negativo do que para o positivo. Isso a gente tem que mudar. Isso precisa ser diferente. A gente precisa controlar os nossos pensamentos para o bem, para a transformação interior. A gente já ouviu falar, eu acredito que muitos de vocês, de pessoas que se curaram de doenças graves. Né? Se a gente começar a pesquisar e ler aí, tem pessoas que curaram câncer. Isso não quer dizer que o espiritismo diga, não, fica só no espiritismo, fica só no seu pensamento que você vai se curar. Não é assim que funciona. Se nós estamos no corpo de carne, a gente tem a obrigação de cuidar, porque é emprestado, e usar a medicina, a medicação necessária com pessoas especializadas para cuidarem da gente. Mas nós estamos indo além, né? Porque toda doença começa no espírito, depois que se manifesta no corpo físico, no biológico. Isso também tem estudos que mostram isso para a gente. Então, para evitar outras coisas, para que a gente saia dessa energia de que nada vai dar certo, de que a doença não vai sarar, de que tudo vai ser da pior forma, de que a gente não vai passar no concurso, de que vai perder o jogo, etc., a gente tem que mudar.
transformar o nosso pensamento para a nossa transformação interior e para que a gente sare de muitas situações. Hoje a gente vê que tem muito mais doenças psicossomáticas que vêm para a gente, isso daí já tem até CID na medicina, do que doenças físicas. A medicina está tão atualizada, está tão moderna, que os remédios mais facilmente saram o corpo físico. E quando se vai no médico e a pessoa diz, e o médico fala para a gente, olha, graças a Deus está tudo bem no corpo físico, mas o seu problema está na mente. Muitas vezes a pessoa sai de lá feliz. E é justamente o contrário. É muito mais difícil a gente cuidar do que está acontecendo na nossa mente, nossos pensamentos, do que no corpo material.